Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um Troca Ideia desta nova temporada. Estou aqui com a querida da Mirtz Piloni. Tudo bem, Mirtz? Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Então tá bom, muito obrigada pela participação, viu? Eu que agradeço, muito honrada com o seu convite, muito mesmo. Ó, como sempre eu digo, estamos na sala de casa, então eu não preciso ficar nervosa, né, Mirtz? Isso mesmo. A Mirtz é velha parceira nossa do Troca Ideia, é uma jovem, mas parceira do Troca Ideia já faz tempo, né, Mirtz? Graças a Tá Deus. pra quase um ano já. É, né? Já. Que bom. Muito feliz de estar com vocês, viu? Muito honrada aí com a participação e com o convite. Não tá nervosa, não? Não, Não, acho passou? que não. Vai melhorando. Bom, pessoal, Troca Ideia. Em primeiro lugar, eu quero contar para vocês o tema que nós vamos falar aqui hoje. Vamos falar sobre comunicação e sobre vendas. Um tema super necessário para nós empreendedores, para nós que todo empreendedor é vendedor e todo vendedor é empreendedor, né, Nossa, Mirtz? com certeza, com certeza. Mirtz, qual é a sua expertise? Me conta. Conta para todo mundo do Troca Ideia. Tentar resumir, né? Em vendas eu tô há 10 anos, eu iniciei em vendas em setembro de 2006. E atuei em vários segmentos, atuei com cortina, atuei com gráfica, atuei com sapato. E agora há um ano que eu falei, não, agora eu vou empreender. Continuo em vendas, mas agora trabalhando para mim. 10 anos que eu comecei, mas eu trabalhava já em vendas, mas trabalhando para alguém, né? E agora de um ano para cá, de julho para cá, que eu comecei a empreender. Eu comecei com os sapatos e agora eu tô na área da beleza. Peguei a parte de cosméticos, maquiagens, fragrâncias e tô dando consultoria na área da beleza. E amando, né? O desejo era grande de empreender e vou para um ano, lógico, obstáculos todo mundo enfrenta, né? Mas estou gostando muito, estou amando muito o que eu faço. Como um dos segredos é amar o que faz, eu amo o que eu faço, amo me relacionar, amo me comunicar, então acho que tem tudo para ir dando certo. A Mirtz não é só parceira aqui do Troca Ideia, ela é parceira da nossa loja Lima Limão também. Com certeza. Que já faz bastante tempo que ela participa dos cafés elegantes que nós fazemos lá, né, Mirtz? Uma vez por mês a gente tá lá, Tá firme, forte. Muito bom tá lá com as Muito meninas, bom. é ótimo. Ó, Mirtz, pessoal, muito obrigada a vocês todos do grupo Troca Ideia que participam mandando as suas perguntas, o pessoal que é do grupo Aprenda e Ensino também, o pessoal que é palestrante, todos nos ajudando, mandando conteúdo para o nosso programa Troca Ideia, para alimentar os nossos temas. E eu vou ler agora um comentário aqui que o Ricardo mandou pra gente, que é do grupo Aprenda e Ensino. Ricardo disse assim, ó: existem muitas técnicas, muitas estratégias e quem quer sucesso precisa adquirir esses conhecimentos sobre vendas. Mas, para quem não sabe nada de vendas e está começando a trilhar esse caminho de estudos sobre o tema, ele disse que tem uma dica. Vamos ver se a gente vai concordar com a dica dele. Vamos não é lá. assim não, viu, Ricardo? Vamos lá. Vamos tentar. Ele diz que simplesmente ofereça o seu produto o maior número de vezes possível ou para o maior número de pessoas que puder. Por incrível que pareça, é uma questão de estatística e você vai perceber que para uma certa quantidade de ofertas que você faz, existe um percentual de vendas e que se for possível aumentar o número de ofertas ou visitas, você também irá aumentar o número de suas vendas. Ele acha que por isso que geralmente o vendedor fala bastante. Obrigada pelo comentário. E aí, o que você achou, Mirtz? O vendedor precisa falar porque acima de tudo ele precisa iniciar uma comunicação Não é com alguém comigo. para vender. Eu não falo muito, né? Fala. Tem que falar, Mas né? eu também falo. Mas é preciso estabelecer uma comunicação, né? Para você conseguir vender algo, você precisa fazer com que a pessoa se interesse por esse algo que você vai vender e estabelecer uma comunicação, uma conexão com essa pessoa. Mas nós falamos nosso produto o tempo todo. Sim, tem que falar sempre do produto e é importante falar dos benefícios que esse produto pode trazer para a pessoa. E tem uma máxima que diz assim... outro dia, eu vou até falar quem foi. Uma prima minha, Gisele, que trabalha lá na loja da minha filha... quando ela começou a trabalhar pra gente, ela falou assim, não basta vestir a camisa. Ela falou, tem que suar a camisa. Então, talvez esse falar do nosso negócio é mostrar o quanto de amor nós temos pelo nosso produto. E já que nós estamos falando de venda e comunicação, você ama teu produto? Nossa, eu uso tudo, inclusive, ele faz parte da minha rotina diária, né, de cuidados. E eu uso todos
E eu mostro para as pessoas, eu faço o meu marketing dizendo o quanto ele já melhorou, o quanto melhorou o aspecto da minha pele, o quanto que as pessoas falam para mim, nossa, como você tá diferente depois que trabalha com esses produtos, como que isso melhorou na sua vida, como me trouxe isso de benefício. Melhorou pele, melhorou minha aparência, melhorou inclusive, o que é muito importante, a autoestima. Total. Eu já ia falar. Total. Eu conheci a Mirtz atendendo ela no delivery da minha loja, muito antes de eu imaginar que nós fôssemos ser parceiras ainda, né? Há mais de um ano atrás. E realmente ela mudou bastante. O sim. empreendedorismo fez muito bem a Mirtz. Não, o nosso tema não é o empreendedorismo, mas você indica, né? Eu indico. Eu não sei se porque o meu desejo era muito forte, mas pra mim me trouxe muito feliz. Eu tô amando o que eu tô fazendo. Liberdade. Só arrependo de não ter começado antes. Mas eu acho que tudo tem seu tempo também. Tudo Mais tarde do que nunca, né, Mirtz? Vamos seguir nosso caminho aqui. Tem mais pergunta para a Mirtz? Temos pergunta aqui para a Mirtz. A Amélia da Educação está dizendo: quais táticas que um bom vendedor deve incluir no seu dia a dia para ter um bom resultado e conseguir atingir suas metas diárias? Que tática, Mirtz? Promover ações de vendas é importante. O que seria promover essas ações de vendas? Seu marketing pessoal, falar sobre o produto. Nossa, agora a gente está no tempo do inverno, que tal hidratar a pele? Usando um exemplo. Conciliar isso. A gente está numa época do ano que o tempo é seco, então o que você vai trabalhar nessa época? Coisa que hidrata a sua pele, que hidrata os seus lábios. Então, promovendo seu marketing pessoal, mostrando as necessidades. Agora, nessa época, você vai precisar de produtos que hidratem mais a pele, as fragrâncias que você pode usar agora aqui por ser inverno. Então, promover ações no sentido de fazer com que as pessoas sempre se interessem pelo seu produto, na verdade o ano todo. Mas é muito importante estar sempre promovendo alguma ação de venda, investindo muito no seu marketing pessoal e sempre trazendo os benefícios que os produtos vão trazer para a sua vida, né? E procurando ver as necessidades do cliente e os benefícios que os produtos vão trazer para eles. Muito bem, muito bem. E tá sempre bonita, né? Ah, sim. O marketing pessoal é tudo, né? Sempre. Ela, sempre caso, aprendendo uma técnica melhor de maquiagem. Tá sempre bonita. Outro dia, Mara, um beijo pra você. Eu e a Mari estávamos aqui de manhãzinha pelo WhatsApp comentando. Tanto que a Mirtz está mais linda. O pessoal tem comentado. Não é fofoca. Mesmo. Elogio. Nós falávamos, nossa, como a Mirtz está mais bonita. Tá todo mundo comentando, assim, porque é visível, que né? chato, então né? isso é promover uma ação de venda. Poxa, ela melhorou tanto, os produtos realmente trazem benefício. Se trouxeram pra ela, pode trazer pra gente, né? Era bonita, né? Ficou mais bonita ainda. Imagina. E a Gisele? Gisele, tô te esperando aqui, hein, Gisele? A Gisele, personal organizer, acho máximo. A Gisele é uma fofa. Vai chegar aqui organizando tudo. Ela vai é uma chegar e fofa. ficar sentadinha, Gisele. Gosto muito dela. Ela tá falando aqui conosco, Mirtz, as vendedoras aqui. Qual a dica sobre como agir quando o seu cliente pede desconto no preço? Quando o cliente pede desconto. Palmas pra você. A gente bate palma pra ele, não, né? Não. Só que não, né? Só que não, né? Desconto. Precisa saber por que desconto. O produto, ele tem já o preço e o valor agregado a ele. Por quê? Porque ele traz os benefícios. Então, ele vai ter aquele valor porque ele é um produto que vai melhorar, que vai te trazer uma série de benefícios. Peraí, tem o complemento da pergunta dela também. Qual a diferença entre preço e valor? Então, a gente também já pode dar essa resposta aí, conforme você está falando agora, já encaixa nessa resposta. O preço é aquilo que ele leva na fabricação, entendo assim, né? Para você formalizar o preço de um produto, o que você gastou na matéria-prima, na mão de obra, o que envolveu para fabricar aquele produto. E o valor que você agrega a ele depois é o valor que você vai ter na hora da venda. Você vai atender a pessoa num delivery, vai até a casa dela, vai dar esse conforto para ela, ou ela vem até você vai oferecer um café, você vai oferecer uma embalagem diferente, você vai colocar um diferencial, então vai estar agregado nesse valor. Então o preço vai ser uma coisa e o valor vai estar agregado com embalagem, com um diferencial, com todo um atendimento, com um mimo que você dá para sua cliente, exatamente. Aquela conversa, exato. Né? Esse é algo mais, um diferencial, algo a mais. Na minha opinião. Tem gente que só quer vender, daqui a pouco nós vamos falar com a Andréia também.
ela vai contar um pouquinho das pessoas que só querem ganhar dinheiro, Só pensa, dinheiro. Então, as pessoas dizem que na minha loja eu faço diferencial servindo esse café gostoso, com uma embalagem bonita, com atendimento totalmente personalizado. Super. Eu costumo dizer que eu não vendo roupa, eu vendo moda, estilo e elegância. Então eu falo para as pessoas, quer ser bem vestido, quer ser elegante? Venha para nós, que nós vamos deixar você muito elegante. E satisfeito. E satisfeito. Com certeza. Mirtz, continuando aqui nossa história com Troca Ideia, que o pessoal, graças a Deus, bombou as perguntas. Eu disse que se nós fôssemos ficar aqui focados só na pergunta, não ia nem te apresentar, ia só para as perguntas do Troca Ideia. Que gostoso, sinal que o pessoal é bem parceiro mesmo. Obrigada pela parceria, Troca Ideia. Chegando aqui no Troca Ideia, Luanda, da Rockefeller, Escola de Inglês. Pessoal, ótima escola de inglês, linda a escola dela, né? Uma franquia maravilhosa. Luanda, eu tô te esperando aqui no novo Troca Ideia também, viu? Você não escapa não, pode vir. Isso aí, pode vir. Ela está dizendo aqui pra gente comentar sobre abordagem por telefone que não seja invasiva e cansativa. E também como nós evidenciamos os diferenciais sem falar mal da concorrência. Bem pertinente essa pergunta. Bem pertinente, como que vai, pra que falar mal da concorrência? Mandou bem, verdade. Quando eu preciso, eu vou usar um exemplo de um produto, quando eu preciso falar, como eu trabalho na área da beleza, posso citar um exemplo? Claro, deve. Eu trabalho com lápis para olho, lápis retrátil de olhos, que muita gente gosta, né? Difícil a mulher não usar um lápis de olho. E quando eu tenho que passar o benefício que ele traz para cliente, eu falo, olha, a gente tem os lápis de olho aí no mercado, que eles agridem o olho, você passa, ele machuca, ele dá uma irritação. Enquanto que o nosso não, ele é macio, ele pigmenta super bem e ele é macio no toque, além de ser super à prova d'água. Pode chorar num evento, pode entrar na piscina que ele não sai. Então eu falo que enquanto no mercado tem aquele que vai te irritar o olho, vai te trazer essa irritação e não se pigmenta tão bem, eu não falo o nome da concorrência, realmente isso não é legal, não é ético, não é legal. Eu simplesmente faço uma pequena comparação entre o benefício que o meu traz, enquanto que ocorre com os lápis que são vendidos no mercado. Porque não é legal você ficar falando mal da concorrência. Seu objetivo é vender, seu objetivo é levar para o cliente o benefício que seu produto vai dar para ele, mas sem ficar falando, não vamos ser antiéticos, né? Sem ficar falando mal da concorrência, acho que não há necessidade. Mirtz, agora minha pergunta para você, o que você acha da maior dificuldade que você tem para entrar no mercado, ou qual você teve até agora, e nesse momento, quando a pessoa, a crise, tem perguntas sobre a crise aqui também, mas vamos falar, é uma objeção. E como que faz para nós chegarmos até o cliente quando ele fala, não quero, tá na crise e tal? A crise é uma objeção que é utilizada por muitas pessoas. Deixa eu ver o que eu faço, que realmente, eu deparo, mas de repente falo para a pessoa, se hoje não é o seu momento, a gente pode voltar a conversar, mas independente da crise ou não, eu quero ter oportunidade, assim como você tem o direito de conhecer o meu produto, independente se isso vai gerar alguma negócio, né? Aí entra o que nós falávamos sobre não fazer tudo por dinheiro. Exato. Me deixa mostrar. Me dê a oportunidade de te falar o benefício, o que eu tenho nas mãos para te oferecer que vai te beneficiar, que vai te trazer algum melhoramento na sua vida. Olha, falando em dicas de venda, já que nós estamos aqui nesse bate-papo gostoso, troca ideia. O que a sua experiência pode servir na minha vida? O que a nossa experiência pode servir na sua vida? Esse é o intuito do Troca Ideia, desde quando eu fazia lá na loja mais de 10 anos atrás. Então, assim, eu costumo dizer, o Cláudio Diniz gostou muito dessa colocação minha, que na minha loja, eu estou numa esquina de Santo André, às vezes a pessoa passa, estou num ponto um pouquinho antes do centro comercial grande mesmo, é centro, mas não é o grande centro comercial. Então o cliente entra, ele não quer ver nada, ele entra, eu tenho 30 segundos para encantar esse cliente. E às vezes você tem só aqueles 30 segundos mesmo. Ele entra e nesse momento eu tenho que criar uma coisa com ele que chama afinidade, que depois a André vai falar um pouquinho mais da afinidade. Então às vezes eu olho pro cliente e falo, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Então você cria essa amizade rápida, mostra para ele que você está muito interessado nele, na pessoa dele e no interesse dele,
para ele poder ficar mais um pouquinho, para você ter a chance de mostrar algo. Mas ele não quer ver nada, ele tá correndo, ele tá com pressa e ele não tá com dinheiro, não quer comprar. Então o que eu faço para segurar esse cliente mais um pouquinho para eu poder de fato tê-lo dentro do provador? Entrou no provador, mais uma chance que eu tenho de vender. E nós queremos vender. Não adianta falar que eu não quero vender. Verdade. Todo mundo, nós não precisamos fazer só pelo dinheiro, mas sim nós precisamos faturar. E ainda mais nesse momento de crise, entrou um cliente, bota o tapete vermelho para ele passar. Nossa, aplausos! Seja muito, faça ele sentir importante. E você tem essa técnica também? Faça-me sentir importante. O cliente ele quer se sentir importante, mas desde que a gente não invada o espaço dele, desde que a gente não seja invasiva, mas precisa trazer o interesse dele pra gente. Então, de repente, respondendo aí, ele entrou lá, ele tá só passando, ele entrou, ele não quer nada, mas ele entrou na loja. Então, sei lá, tá um dia. Essa honra, né? Tá um dia frio, menina, nossa, que frio que tá hoje, né? Gente, aqui venta muito, sei lá. Ela tá, como eu trabalho na área da beleza, não, menina, desculpa, mas o teu batom é tão bonito. Qual que é o que você usa? Tô te fazendo essa pergunta porque como eu trabalho com produtos, né, da beleza, me interessou, queria saber qual é. Sei lá, a partir daí você quebrou um gelo, você conseguiu estabelecer uma comunicação, começar uma conversa com ela, mas ainda não, nossa, pois não, quer ver alguma coisa? Sei lá, eu acredito muito nisso. E que dá certo. Concorda assim embaixo. Tem como, na hora você pensa, peraí, vou estabelecer uma comunicação, posso usar o tempo a meu favor, posso usar alguma roupa que ela esteja, um batom, alguma coisa que eu dei importância para ela naquele momento e trouxe ela ela se interessou em conversar comigo. Tá vendo você que tá assistindo Troca Ideia? Então, vendas, às vezes é oportunidade, e às vezes o cliente que você tem no dia, às vezes não vai entrar outro. Então, dê muita importância para esse cliente que entrar no seu comércio. Aquele cliente que você abordar, igual a nossa amiga falou, como abordar por telefone, né? Acho que nós não respondemos essa pergunta dela. Exatamente por telefone, né? Hoje em dia o telefone, aquela ligação, aquele call center, né? Que o pessoal fala. Por telefone. Aquelas ligações não são tão mais por causa do WhatsApp. O WhatsApp ele tomou muito espaço, né, daquela ligação que você fazia por telefone. Eu entrei em vendas há 10 anos atrás, naquela época a gente prospectava, que é chegar num cliente novo mais por telefone. E aí você vai tentar na voz dele sentir que comunicação você pode estabelecer com ele, como que tá a voz dele. Às vezes ele não tá num dia muito legal, a voz não tá muito boa, ou às vezes ele não tá numa... Como é que eu vou dizer? Numa hora muito boa, aí você vai sentindo. Bom dia, queria falar com uma pessoa tal, sou eu mesmo. É um pouco complicado porque aí você não tá vendo. Se você tá naquela comunicação que você tá vendo, agora você não tá vendo no telefone, é preciso deixar ele falar um pouco primeiro para você sentir como que ele tá, né? Você vai sentir a voz dele. Tem pessoa com muita dificuldade que ainda tem os telemarketing, né? Tem pessoas com muitas lares que pedem para obras de caridade. Tem pessoas com muita dificuldade. O pessoal não tá nem atendendo o telefone mais. Aqueles telefones convencionais, 44 alguma coisa, as pessoas nem atendem 44 alguma sumindo, né? É verdade. A Suzy Meloni também entrou em contato com a gente e ela pediu pra gente falar sobre a motivação para vendas e atendimento. Como elas se animam se motivando para vender em cada área. O que a empresa oferece, no caso da Mirtz, sei que tem uma equipe, como a equipe contribui para essa motivação. Está dizendo muitos beijos para nós e está super curiosa. Obrigada, motivação em equipe, né? Mais ou menos isso, né? Pelo que eu entendi. A gente começa na área que eu trabalho, você começa a formar uma equipe. E você vai ser o líder dessa equipe, você precisa motivar essa equipe. Se você está para baixo, a sua equipe, você vai liderar pelo seu exemplo, você vai liderar essa equipe pelo seu exemplo. Se você é motivada, elas tendem a ser motivadas. Se você falar, nossa, isso daí tá tão complicado, para elas também vai ser complicado. Então é bastante importante a gente motivar essa equipe. Motivar como? Fazendo reunião, um mimo, toda pessoa gosta de um mimo, procurar sabendo, mas por que você não está ocorrendo, qual a dificuldade que você está tendo, você tem dificuldade em abordar, você tem dificuldade de ir até cliente, a tua dificuldade em demonstrar, a tua dificuldade em conhecer melhor o produto, se interessar. Maravilhosa. Se interessar pela sua equipe e liderar pelo exemplo. Porque se a pessoa chegar caída assim também, né? Como eu assisti a palestra do Dimitris ontem, ele fez assim, que a pessoa chega desanimadora. Então, motivação. Precisa liderar pelo exemplo. Mirtz, agora daqui a pouquinho nós vamos ter a conversa com a Andréia. O que você deixa de recado pro pessoal da área de vendas? Que eu deixo de recado?
ame o que faz. Ame. O segredo do sucesso é amar o que faz. Lógico, é uma frase feita já. Mas ame o que faz, dá muito certo. Ame seu cliente. Ele é a pessoa mais importante para você naquele momento. Ame o seu produto, estude sobre ele, saiba todos os benefícios dele e ame levar seu produto para o seu cliente. Deixe seu cliente satisfeito e se sinta feliz por isso, porque você deixou uma pessoa feliz naquele momento. Estive aqui com a Mirtz Piloni. Eu quero agradecer muito, muito, muito a sua presença. Nossa, e eu mais ainda. Tá com uma cara de palestrante, a Mirtz, que não tá fácil. Eu acho que daqui a pouco ela vai cair pra esse monte de palestrantes. Porque ela é muito boa. Esse brilho nos olhos, esse carisma que você tem, essa comunicação maravilhosa que você tem do que faço. Conosco, que vai chegando e abraçando todo mundo e ganhando esse espaço. Obrigada pela participação. Muito honrada de estar aqui. Muito mesmo. Parabéns, viu? Obrigada, gente, viu? Um beijinho até já com a Andréia. Até já. Olá, nós voltamos para mais um bloco do Troca Ideia. Tudo bem, Andréia? Tudo bem, Andréia? Agora estou aqui com a Andréia, da Dianética. Eu falo coloca a mão, porque a gente é do interior, dá vontade. Isso! Grudar assim. Nessa tigresa. Nessa tigresa. Joias negras, às vezes. Pessoal, troca ideia. A Andréia, ela é da Dianética. E a Andréia vai contar pra gente um pouquinho o que é Dianética. Bem, então aqui está o nosso material de trabalho que chama-se Dianética. O que é Dianética? É uma técnica de melhoramento pessoal que desvenda o que está por trás de qualquer pensamento irracional, medos, insegurança. Então a Dianética desvenda o que está por trás disso e como você pode se libertar disso que te impede de ser um bom vendedor, ser um bom empreendedor e de atuar melhor na vida. Que impede de avançar. Exato, de ir pra frente, de seguir, de florescer e de prosperar. Saúde. Saúde? Sim. Saúde também. Sim. Eu gosto da Dianética, eu sou uma estudante, posso dizer assim que eu sou uma estudante de Dianética? Sim, eu sou uma estudante de Dianética, o que me fez muito bem. Quando eu cheguei, vou contar um pouquinho pra vocês. Quando eu cheguei na Dianética, que eu tive uma entrevista com a Andréia, eu tava com os joelhos muito mal. Aí fiz um teste, gente, tem um teste. Pouquinhas perguntas, mas rapidinho faz. Sim. Que teste é aquele, André? Conta pra eles, eu conto um pouquinho, você conta um pouquinho. Então, o primeiro contato que uma pessoa tem com Dianética é através de um material. Então, quando a pessoa compra um material, que é um livro ou um DVD da Dianética, ela pode estar fazendo um teste. O que é um teste? A gente tem um teste chamado teste de capacidade, que foi desenvolvido na Universidade de Oxford. Eu fiz. Isso, com todos os direitos reservados a L. Ron Hubbard. Esse teste avalia como você está, não como você é. Peraí, quem é o L. Ron Hubbard? Bem, vamos lá. L. Ron Hubbard. Hubbard. Quem nunca teve um contato com Dianética, e eu sei, é uma linguagem que a gente aprende a falar, eu já sei, mas vai lá, explica. Ok. L. Ron Hubbard era um filósofo e pesquisador da mente. Então, em 1950, ele escreveu um livro que chamava-se Dianética, que a gente chama de livro 1. Esse livro explica o que está por trás da sua mente. O que acontece que você às vezes tem certas inseguranças, medos. E L. Ron Hubbard, além de ser um filósofo, era um engenheiro. Então era uma pessoa muito matemática, muito precisa. Então Dianética é uma ciência da mente, ou seja, a ciência moderna da saúde mental. Aí chega lá... Vamos ao teste agora. Isso. Então, quando a pessoa adquire um material e conhece, por quê? Porque nós tratamos que uma pessoa que pode ler um livro ou compreender, assistir um DVD, é uma pessoa que está apta e é capaz a compreender a sua mente, que não é uma coisa muito difícil, assim. Então, a pessoa faz um teste, que a gente chama de teste de capacidade. Esse teste foi desenvolvido na Universidade de Oxford. São algumas questões que traz-se um gráfico. Nesse gráfico eu vou avaliar como você está, como está a sua personalidade. Se você está deprimido ou você está mais ativo, se você tem algumas áreas da sua vida que você tem certas dificuldades e como nós podemos te ajudar a melhorar certas peculiaridades da sua vida. Então, no meu caso, como eu estava com os joelhos mal, Sim. Aí no teste foi indicado para fazer um curso de altos e baixos. Exato. Então, como a gente avalia cada teste, e cada teste é muito personalizado, por isso que vocês podem estar fazendo, tá? Eu ofereço esse teste para vocês que são do Troca Ideia. É um teste gratuito. A Vera, a dificuldade dela era que ela tinha um psicossomático. O que é um psicossomático? É a mente fazendo o corpo adoecer. Porque hoje 80% das doenças já são catalogadas pela medicina como sendo doenças psicossomáticas, né?
a mente fazendo o corpo adoecer. Então, logo nesse teste, nós identificamos que o que estava acontecendo com a Vera era, na realidade, que ela estava tendo uma doença psicossomática. Então, nós indicamos um curso que chama Como Superar os Altos e Baixos da Vida. Então, a gente estava falando sobre o curso que você fez e como você se sentiu após. Muito bem. Eu super indico Dianética. O que é bom pra mim, eu indico pros outros. Como troca ideia é isso? Exato. Troca ideia é essa troca, né? O que é bom pra mim, o que é a experiência que é boa pra mim, eu conto pro outro e vice-versa. Tanto é que vocês participam através das perguntas e das questões que mandam pra gente. Exatamente. Não é verdade, Andréia? Sim. Andréia, o que nós poderíamos falar sobre vendas e comunicação dentro da Dianética? Bem, Ellen Huber escreveu um livro especificamente sobre a comunicação. Chama-se Dianética 55. Esse livro fala sobre... é um manual completo da comunicação humana. Tudo que precisa tem, né? Ele Sim. escreveu sobre tudo, né? Todas as áreas da vida, porque como Ellen Huber é um pesquisador da mente e todos os problemas e conflitos que nós enfrentamos na vida são resolvidos pela nossa mente, por quê? Porque a mente é quem calcula, resolve e toma decisões na nossa vida para que a gente possa atuar. Então, como ele era um pesquisador da mente, ele desenvolveu vários temas e vários assuntos de como você lidar com a mente. Então, o que eu sei também, mais um curso, que é sobre comunicação, que nós temos um triângulo, que Aqui é o o triângulo. ARC. Aqui. Esse Aqui triângulo. Sim, Ellen Huber descobriu esse triângulo, desenvolveu esse triângulo, que nós chamamos de triângulo de ARC. O ARC compõe a compreensão. Ou seja, como eu posso compreender melhor a Vera, como eu posso compreender melhor as pessoas que estão ao meu redor? Entendendo algo sobre esse triângulo. Esse triângulo ele tem 3 partes. Uma das partes dela é a afinidade. O que é afinidade? É um grau de proximidade que eu tenho de algo ou de alguém. Espera um pouquinho só. Você que está assistindo Troca Ideias desde o começo, eu e a Mirtz estávamos falando ainda há pouco sobre quando a pessoa chega no nosso comércio ou nós vamos até o cliente e nós temos pouquíssimos segundos para encantar aquele cliente. Eu acredito que a afinidade encaixa nesse elogio, nesse aproximar-se do cliente, é isso? Sim, tem a ver? exato. Eu vou explicar bem como funciona Então, o triângulo de ARC. Então, a afinidade é um grau de proximidade de algo ou de alguma coisa. Quero ficar Então, perto. quando eu gosto de você, eu quero estar pertinho de você. Quando eu não gosto de você, eu quero distância. Então, a afinidade é um fenômeno de espaço, tá? O que é o R? O R é realidade. O que é realidade? É quando eu consigo estabelecer acordos entre algo ou uma coisa. Por exemplo, se eu gosto de blusa de tigre, eu estabeleço uma realidade com você. De que maneira? Uau, Vera, que blusa bonita! A partir desse momento, eu já estou criando um acordo que eu tenha com você. Isso não significa que isso pode ser falso. Eu não gostar de tigre e falar assim, ai, que lindo tigre. A gente não está falando sobre isso. Estamos falando de algo que seja real, realmente. Por exemplo, o seu cabelo. Seu cabelo hoje tá com brilho, né? Tá escovado, tá lindo. Então eu posso chegar pra você e falar, nossa, Vera, como seu cabelo tá bonito. A partir desse momento eu já estabeleci uma realidade com você e uma base de acordo. E a terceira parte desse triângulo nós chamamos de comunicação. É aí que a gente se comunica. Então como eu posso estabelecer comunicação com alguém? Descobrindo algo naquela pessoa na qual eu possa gostar. Olha para vendas, presta atenção Sim. nesse triângulo. Exato, então eu posso estabelecer em você algo que eu possa gostar. A partir do momento que eu falo pra você assim, nossa, Vera, teu cabelo como tá bonito, como você se sente? Muito bem. E você está Fico mais feliz. próxima de mim ou mais distante? Mais próximo, com certeza. Bem, então essa proximidade que nós estabelecemos durante isso vai fazer com que a comunicação possa fluir. Perfeito. Perfeito. Então, triângulo ARC, afinidade, realidade e comunicação. Comunicação. Dianética tem os cursos lá que explica muito bem isso. Sim, nós temos vários cursos de comunicação. Nós temos um curso que chama Como Melhorar a Relação com os Outros e um curso que é um curso específico de comunicação, onde você vai treinar a comunicação através de uns exercícios que a gente chama de treinamento de rotina, que você com outro parceiro, a gente só faz em dupla esse exercício, e você vai aprender a comunicação e como lidar com interferências. Como eu gosto muito da comunicação,
eu sou palestrante também, então eu estou fazendo agora como melhorar a relação com as pessoas, relacionamento com as pessoas. Exatamente. Porque muito me interessa criar essa afinidade, não só com o meu cliente da loja Lima Limão, com nossos clientes do delivery, mas criar e estabelecer essa comunicação com o meu público de palestras Claro, também, exato. né? Com quem está comprando a palestra e, claro, eu tenho que agradar o contratante e todas as pessoas que estão ali. Exatamente. Então, os cursos fazem muito bem porque eu aprendo várias técnicas para melhorar essa comunicação. Certo, André? Tô certo? A Sueli Marcondes falou pra gente assim, como sair da objeção de compras quando o cliente diz que não vai comprar por conta da crise que o país vive hoje. E aí? Você tem uma resposta para o Sueli Marcondes? Então, nesse momento de crise, o que a Mir estava falando e que ela tem razão, né? Nós temos que mostrar para o cliente que a gente está interessado nele e não ser interessante. Tem uma diferença entre você estar interessado e você ser interessante. Você ser interessante, você só está ali. Então, mas o meu produto, sabe, o que eu faço, olha, isso é maravilhoso, isso. Não. E sim mostrar para o seu cliente que você está interessado nele. Que o seu produto pode ajudar. Resolver o problema dele. Ajudar aquela pessoa. Porque quando você fala, eu quero te ajudar, não existe uma pessoa nesse planeta que não queira ser ajudada. Ajuda, a gente chama de botão. É algo que você pressiona e aquela pessoa fala, ok. Então, quando você oferece ajuda para alguém e fala, bem, então conta, como está a sua vida? Por exemplo, no meu caso, né, de terapia, que é o que eu entrego. Então, a pessoa chega e vai contar a vida dela e eu vou me interessar por aquilo. Me interessa, não é uma coisa falsa. Que tanto faz. Que tanto faz. Não estou usando isso só com uma técnica de vendas. E sim, como a Mirtz disse, sim, com amor, né? Ouvir o que a pessoa vai te dizer. Todas as áreas, é a mesma situação, independe. Porque nós estamos do outro lado da telinha aqui, com as pessoas com outros produtos. A gente tem material de construção, a gente tem a própria beleza, o próprio cabeleireiro, tem de tudo. Então, você vai ter o mesmo amor, a mesma paixão pelo produto que a Andrea está dizendo que tem pelo dela. Exato. E também a ética. Se você trabalha com ética e você oferece um produto que não é um produto hostil, e sim um produto que realmente vai fazer com que o seu cliente tenha a garantia do que você está entregando, com certeza você não vai ter que fazer muita divulgação. As pessoas vão te procurar pelo próprio boca a boca. Muito bem. Agora nós vamos para mais um amigo nosso, que é o Guto, que ele faz o Bom Dia Paraíba, lá em João Pessoa. Guto, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu adoro ver seus posts, tá? E ele participa também de um grupo de palestrantes que chama-se Aprenda e Ensino conosco. E ele diz, dúvidas, quais são as melhores técnicas para usar a voz na comunicação? Guto, você é mestre nisso. Eu sei que você mandou com muito carinho essa dúvida sua aqui para nós, mas ele é mestre. Você tem essa resposta, Andrea? Então, eu creio que você, como trabalha com a voz, pode falar melhor sobre isso, né? Vamos lá, e ele ainda continua. Como criar autoridade em vendas com o auxílio da comunicação a partir do uso da voz e com a comunicação não verbal? Então, Guto, quanto à primeira parte, quais são as melhores técnicas para usar a voz da comunicação? Eu diria que é a califasia. O que é a califasia? É dar ênfase nas partes mais importantes de uma frase. Então, quando você fala com amor. Se você vai sorrir, sorria. Exato. Vai ficar triste, fica triste. Então, saiba utilizar isso também quando você diz a partir do uso da voz e com a comunicação não verbal. O que é a comunicação não verbal? Às vezes você quer fazer uma graça, faz uma cara de bobo, né? Faz um jeito, um trejeito, os humoristas, né? Guilherme Amparo está aqui conosco, ele é humorista, ele sabe que às vezes uma careta tira o riso de quem está te observando. E às vezes uma microexpressão, uma boca, são muito. Tem um seriado que fala sobre as microexpressões, em curso nós aprendemos muito sobre isso. Então, Guto, você que é mestre, você sabe que não precisamos falar muitas vezes para nos comunicar. Quantas vezes, né, André? Eu olho e falo, e aí? Exato. Comunicação não verbal, né? Não verbal. Exato. Então, eu tô fazendo curso como se relacionar com as pessoas. Ontem eu e a Crista, Dianética também, Sim. estávamos falando que quando a gente está, a comunicação precisa ter atenção de ambas as partes. Exato.
Exato. Eu quero que o meu público na plateia preste atenção no que eu estou falando. Eu quero atenção voltada para mim. E para isso eu tenho que fazer todo o manejo, andar, ter presença de palco. Guto, você manda bem, você é ótimo. Bom dia, Paraíba, para você, viu, Bom Guto? dia, Paraíba! Bom dia, Paraíba! O Diniz, Cláudio Diniz, que é o nosso coach do Grupo Troca Ideia. Diniz está perguntando para André assim, qual é a coisa mais crucial para uma comunicação efetiva? Tem essa resposta? Tem essa resposta? Tem essa resposta que está aqui nesse livro. Bem, o que Kelly Holmberg diz sobre a comunicação? Primeiro passo para você efetuar uma comunicação com alguém é você estar aí. O que é estar aí? Estar aí em tempo presente. Porque às vezes quando você vai comunicar com alguém, às vezes você está aqui no celular, né? Ou então você está olhando para outras pessoas, ou você não está em tempo presente. Então o que seria estar em tempo presente? Estar aqui. Por quê? Como nós trabalhamos com a mente, nós sabemos que a cada minuto a nossa mente viaja e está conectada a momentos do passado. Como hiperativa, você imagina como funciona, né? Para a telinha estar ali mesmo naquele momento. Exato. Então, para que a comunicação seja efetiva, a pessoa tem que estar aí. E estar aí confortavelmente e percepcionando. Porque se eu posso estar aí... atenção em tudo, né? Exato. Porque se eu posso estar aí e percepcionar o outro, eu posso perceber. Opa, por exemplo, meu marido chega em casa e ele tá cansado. Por quê? Passou o dia todo no trânsito, tá com fome, tá cansado. Então, se eu não estiver aí e perceber pelo olhar dele que ele tá cansado, que ele tá com sono, que ele tá com fome, qualquer coisa que ele venha me dizer, o que eu posso fazer? Já atacar. Mas eu não estou percebendo que, na verdade, ele está cansado, ele está com fome. Então, se você não está aí e não consegue perceber e observar o outro exatamente como ele está e como ele é naquele momento, né? Porque nós precisamos observar o óbvio da coisa. Estamos falando de comunicação. Exato. Eu não posso saber como vou comunicar com aquela pessoa. Sim, então, estar aí e perceber. Estar aí, um para o outro para o outro. Exato. Então, estão pedindo para eu falar um pouquinho da minha palestra do Vendedor Encantado. Sim. Andréia. E como é a sua palestra do Vendedor Encantado? Bom, agora a entrevista mudou pro meu lado. Isso, vamos lá. O Vendedor Encantado é justamente aquilo que nós estávamos falando agora. Quando você vai falar com as pessoas, você precisa sorrir com a voz, precisa realmente valorizar esse cliente que está na sua frente. E eu costumo falar que do vendedor pipoca, que é aquele vendedor alegre, animado, a pipoca, e ela estoura pela energia, né? Que é o calor. É o calor, né? Que vai, aquele calor e pum, a pipoca explode. Então a gente quer ser esse vendedor pipoca e não aquele vendedor maçã podre que além de fazer mal para o cliente que entrou, ele ainda faz mal para a equipe toda, exato, que ele ainda fica falando mal da empresa para o outro funcionário e vai gerando toda uma podridão em toda a empresa. Então, nós precisamos estabelecer essa afinidade. Como estabelecer essa afinidade rapidinho, né? Bem rápido mesmo. Busca uma característica, como a Mirtz disse ainda há pouco. Ai, que batom bonito. Mas se não for batom, pode ser sobrancelha, pode ser o cabelo, como você disse. Claro. Pode ser a própria roupa. Mas estabeleça essa relação de afinidade com o seu público. A pessoa, se descobre a história de vida da pessoa. Eu conheço pessoas na área de vendas que elas, antes de ir visitar um cliente, ela vai observar tudo, ela vai estudar a vida daquele cliente, vai tentar tirar o máximo de informação a respeito daquele cliente para depois ir atendê-lo. E quando ele entra na sua loja, você vai ter que dar uma buscada nessa percepção, como você disse, estar em tempo presente. Agora o cliente entrou, você está ali no WhatsApp pensando no outro cliente que você quer vender, ou então pensando em qualquer outra coisa. Então vai ficar difícil realmente você estabelecer essa comunicação com esse cliente. Exato. Inclusive tem a história de um amigo meu que é vendedor, ele contou uma vez essa história, que ele não conseguia, tinha uma pessoa lá, um cliente, que ninguém conseguia vender pra ele, porque ele era muito duro na queda. Então ele falou, bom, já que eu aprendi com ele com o triângulo de RC, eu vou aplicar isso. Então ele chegou no consultório, no escritório do cliente, né?
E ele falou, esse homem nem vai me atender, mas tudo bem, vou entrar e vou tentar. Né? Era aquela pessoa difícil que você tem dificuldade de vender. E ele chegou e ele ficou buscando algo. O que eu posso falar para estabelecer realidade com essa pessoa, né? E ele viu que tinha um quadro na parede de navio, de pesca. Ele falou assim, eu vou arriscar por aí. Vou nessa. Sabe Tá vendo? aquele cliente que você não consegue vender? Aí ele chegou e ele começou, nossa, que quadro bonito, você gosta de pesca? O cara falou assim, gosto, você também? E ele falou, não, eu adoro pesca. E estabeleceram uma realidade. É isso. E ao estabelecer essa realidade, no final, o cliente que era linha dura e que ninguém conseguia vender para ele, simplesmente falou para ele assim, afinal de contas, mas o que você veio fazer aqui mesmo? Ah, eu vim vender esse produto, assim que eu trabalho com ele. Claro, meu amigo, nós vamos pescar no final de semana, você acha que eu não vou comprar de você? E vendeu! Claro, então, é por isso. quê? Ele aplicou o triângulo de RC. Exatamente. Então, aplica que vale a pena. Eu não sabia o que era o triângulo, mas eu descobri que eu já fazia isso. A hora que eu descobri mesmo, eu amei. Porque hoje eu sei que eu posso, é uma técnica e que ela pode e deve ser aplicada para quem trabalha com vendas. Exato, porque o Ron Huber, na realidade, ele estudou e descobriu aquilo que já existe. Porque nós já temos os conhecimentos, só que estão, como eu posso dizer, dormindo em nós. Então esse, por exemplo, eu já tinha. Exato. Eu já tinha. Que a cliente entrava, eu conseguia vender e a minha vendedora não. Então. Exato. Falando mais um pouquinho do nosso vendedor encantado, já que nós estamos falando de venda, um vendedor encantado, ele deve saber muito bem como se portar, como se colocar. Então, você vai, dependendo do lugar que você vai, é a roupa que você vai vestir. Eu costumo dizer que é como se fosse a fantasia no circo, fantasia pro palhaço. Tem lugar que dá para ir mais maquiada, tem lugar menos. Depende do lugar que você vai trabalhar, cabe uma maquiagem. Dependendo do lugar que você vai trabalhar, não cabe a maquiagem. A maquiagem, o cabelo para cima, o cabelo para baixo, o cabelo mais comportado, a roupa, o terninho. Então preste muita atenção no seu vestir. Isso eu estou falando para o vendedor. Agora eu vou falar um pouquinho para o palestrante, como eu estava falando com o Guto ainda há pouco. Os palestrantes, quando vão se comunicar, comunica-se muito com o gestual. Então, uma coisa que nós palestrantes não podemos é utilizar as mãos contra nós mesmos. Então, nós temos gestos e eu vou falar para vocês, porque o que é bom para mim, eu ensino para vocês. Claro. Então, por exemplo, Andréia, o pessoal às vezes está fazendo a palestra, ou até mesmo apresentador de televisão, até mesmo presidente da República. O que ele faz? Então, gente, isso aqui é um gesto obsceno. Não pode fazer. Isso, o cara tá lá fazendo, então, não pode. Outro gesto que não pode, que a dona Dilma Rousseff cansou de fazer, é assim, não pode. Então, não faça gestos obscenos, por favor. Exato. Correto, André? Exato. Você tem curso, qual curso que vocês entregam? Então, nós temos um curso que se chama Sucesso através da Comunicação, que é um curso exatamente que as pessoas aprendem isso, né? Como se comunicar sem usar o corpo ou qualquer outra expressão que pode confundir a pessoa na qual você está conversando. Tá falando uma coisa com o gesto, exato, né? E outra com a fala. Às vezes você tá falando e você coloca o dedo, então você tá o quê? Você tá fazendo com que a pessoa se sinta encolhida, acuada durante a comunicação. Você. Exato. Então às vezes você nem tá falando assim, você tá conversando normal, mas tá... E a pessoa tá... E você não tá percebendo que você tá empurrando a pessoa. A gente chama de pontos âncora. O que são pontos âncoras? É o que faz a pessoa se expandir, ser ela mesma. Então, a pessoa que tem os pontos âncora bem abertos, bem expandidos, é uma pessoa muito extrovertida, alegre. Então, quando você está falando isso, você está até colocando esses pontos âncoras da pessoa para dentro, introvertendo a pessoa. Então, é uma das formas também de você se comunicar e não usar esse gestual, como ela está dizendo. Então, pensando nisso, eu e o André aqui no intervalo estávamos pensando, vamos fazer um curso desse lá no estabelecimento da Lima Limão. Exato, nós vamos entregar um curso de comunicação para todos os ouvintes, para todas as pessoas que participam do grupo Troca Ideia, um encontro em que a gente vai fazer exercícios práticos para que vocês aprendam a se comunicar sem usar esses gestos. Cuidado com o gestual, vamos dizer assim, exato, né? E que aprenda a falar
fazer chegar a sua comunicação. Uma coisa muito importante na comunicação, que a gente chama de acusar de recepção, é fazer com que a outra pessoa compreenda que chegou a sua comunicação. Então, por exemplo, se você falar para mim, bom dia, eu te respondo um bom dia. As pessoas têm dificuldade em dar um acusar de recepção, de fazer com que a outra entenda que a comunicação dela chegou até mim. Então, nesse treinamento, nesse curso que nós vamos dar lá na Lima Limão, né, um curso de comunicação, nós vamos ensinar as pessoas como ter bons relacionamentos com as pessoas, como melhorar a comunicação e como fazer com que você possa encantar ainda mais o seu cliente. Ó, a Lima Limão fica à rua Abílio Soares, 309, no centro de Santo André. É uma loja que já tem 19 anos de história, vai poder vestir você muito bem, feminino, masculino e infantil também temos. Vai vestir você muito bem e agora nós vamos levar, porque nós estamos inaugurando um espaço novo, vamos levar então treinamentos e nós vamos começar. Fique de olho, curta a fanpage do Troca Ideia, fique de olho lá que nós vamos colocar a data. E outra, vou passar o número do meu WhatsApp para você, que é 11, que é o DDD de São Paulo, 973098995. Não se esqueça de curtir a fanpage do Troca Ideia. Andréia, o que você quer falar para o pessoal que está nos assistindo? Eu quero agradecer vocês que estão ouvindo, né? E dizer que estamos aqui para ajudar as pessoas a compreender melhor como funciona a comunicação e qualquer outra área da vida. Muito bom. E quem Quer tiver deixar seu contato? Sim, então eu vou falar do meu telefone, tá? Que é o telefone da Dianete em Santo André, que é o 11 3439 3841. Nós somos vizinhas. Somos vizinhas, Tá graças a Deus. Está muito bonita a nova loja da Vera. Muito bom, né? E nós vamos fazer muitos treinamentos e poder ajudar muita gente com essa tecnologia de Ellie Vancouver. Muito bom. Pessoal, agradeço todos vocês ficarem nos assistindo, assistir até o final. Dá uma curtida aqui no nosso vídeo. Se inscreva no canal do Troca Ideia. Curte a fanpage do Troca Ideia, tá bom? Indique, compartilhe. Se você gostou, indique. Compartilhe, porque nós precisamos avançar outras fronteiras, tá bom? Um beijo bem grande. Comunicação, vendas, muita prosperidade, como nós falamos lá na Dianética, florescer e prosperar. Florescer e prosperar. Um beijo bem grande, ó. Tchau. Tchau pra vocês. Tchau, Troca Ideia. Até mais.